E aí, pessoal, recentemente eu postei uns stories sobre o meu mantra, né? O que é um mantra? É tipo um ritual que você realiza para acessar um estado de espírito, de ânimo, de emoção, né? E no meu caso eu utilizo essas imagens, incenso, música em volume alto também, mas é uma música específica que eu tenho ancorada em mim, né? Que eu utilizo para reforçar sensações positivas, sentimentos positivos, força. E por que eu resolvi mostrar essa parte um pouco de bastidores para vocês? Porque às vezes já me perguntaram como é que a gente motiva, né? Como é que a gente motiva se às vezes a gente está desmotivado? Como é que funciona se a gente sabe que muitas vezes não dá para ficar motivado 100% o tempo todo, né? Isso é uma ilusão. Quem fala ou diga que consiga, eu não acredito nisso, porque nós somos pessoas que temos diferentes tipos de estados de ânimos e sentimentos durante um dia, né? Durante vários dias, durante semanas e por aí vai. E o que acontece? Muitas vezes a gente tem as nossas obrigações do dia a dia. No meu caso, por exemplo, além de estudar, eu trabalho também com a parte de fazer as postagens, gerar conteúdo que vá atraindo o público também e serve de alguma forma de ensinamentos, ensinamentos de superação, de motivação, de melhoria de cliente também, atendimento ao cliente, que eu falo sobre essas áreas aí, né? Tanto consultoria de pessoas como de empresas, né? Carreiras e negócios. Só que focando nessa parte comportamental, que também é uma parte, né, de consultorias, treinamentos, uma palestra que pode ser recorrente é a de motivação, né? Muitas vezes as empresas elas percebem que a sua equipe ela tá sentindo falta, né? Tá fraca de motivação, ela não encontra motivação, ela não tem a motivação. Mas como é que a gente faz isso? Parte do processo, quando a gente vai dar uma consultoria, quando a gente vai tomar posse para dar um treinamento desse aí, a gente precisa estar num bom estado de ânimo, né? A gente precisa estar motivado. Como é que eu vou motivar você se eu não estou motivado? E então, muitas vezes, a pergunta que surge como é que você fica motivado o tempo todo? Ou parte do tempo, né? E a verdade é essa aí. Primeiramente, que não é um processo que acontece o tempo todo, o dia todo, salvo em situações de imersão, quando tem aquelas grandes imersões de inteligência emocional, que são 2, 3 dias, aí a gente vai, outro tipo de formato de evento, né? Então você vai aumentando o volume e você vai criando aquelas sensações e tudo mais. Mas mesmo assim, para esse processo dar certo, muitas vezes a pessoa ela precisa ir lá embaixo para poder subir de novo, né? E a gente não é diferente. Só que como profissional da área, a gente já sabe de algumas coisas. Nas formações que eu fiz já de programação neurolinguística, a gente aprende sobre âncoras, como ancorar sensações, sentimentos, sentimentos de empoderamento, sentimentos de força. E uma das formas que eu utilizo para acessar esse estado de ânimo por exemplo, a música. A música ela me motiva, mas não é qualquer música, é uma música que eu realmente me identifique pelas palavras, pelo que fala, pelo que diz, pelo tom, porque a gente tem todos os nossos sentidos trabalham a nosso favor ou em contra, né? Então tem o auditivo, tem o visual, o sinestésico, que a gente vai imaginando a situação toda, e ao mesmo tempo o incenso, que é o olfativo, né? Por exemplo, é uma coisa que eu utilizo muito, me faz sentir bem, me faz sentir energizado, também eu utilizo.
eu me valgo de todos os recursos que eu posso utilizar, eu utilizo para começar meu dia. Tem dias que eu não tenho tanta energia como outros dias, né? É normal. E então o que a gente faz? A gente tenta cultivar de outras formas, como ativando, nesse caso, ativando pelos sentidos externos. Aí a motivação, de modo geral, ela é interna, né? A gente precisa ter isso dentro de nós. Existe um estímulo externo também, ele é importante, que no caso de uma imersão, por exemplo, ou de um evento, ou uma palestra motivacional, essa motivação ela existe, esse processo existe externo, mas o principal, o que vai manter seu foco, o que vai te levar a longo prazo, você cumprir seus objetivos, suas metas, é a motivação interna. O que é essa motivação interna? Por exemplo, eu quero conseguir ser promovido na minha empresa, chegar a um bom cargo pelos meus filhos, porque eu quero dar um futuro melhor, porque eu quero dar uma educação que eu não tive, umas oportunidades que eu não tive. Então, por exemplo, isso será uma motivação. O amor que eu tenho por eles, que eu sinto por eles, é uma coisa que vai me motivar, apesar dos desafios, apesar das dificuldades, apesar de tudo que possa vir a acontecer, que a gente sabe que o caminho para o sucesso não é uma linha reta, né? Ela é altos e baixos, altos e baixos. Então, o que vai me ajudar nas horas que eu tô aqui embaixo é esse motivo, esse amor, esse carinho. Mas às vezes não é só isso, às vezes é o amor próprio também. O amor que eu tenho pelo sonho que eu tive de um dia ser, por exemplo, coach, advogado, treinador e por aí vai, né? Por isso que às vezes quando, por exemplo, a pessoa ela vem, estuda advocacia, ela se forma e de repente ela se vê que não está atuando nessa área, né? E por que ela não está atuando? Muitas vezes ela percebe que era uma espécie de ilusão, aquilo que ela queria. Às vezes é o caso da pessoa ter estudado advocacia porque a família insistiu, porque o pai é advogado, a mãe é advogada, né? E aí ela quis trilhar o caminho do pai, da mãe. Às vezes é o pai que insistiu, aí ela acabou complacendo o pai. Só que nesse complacer, dar satisfação para outra pessoa, acaba que ela deixa de olhar o lado dela, né? Então, ela começa a se tornar um profissional desmotivado, né? E aí que a gente vê, às vezes, aqueles picos de a pessoa parece sem vontade, atende você sem vontade, você vai numa loja, numa padaria e você é mal atendido. Muitas vezes esses funcionários não veem a motivação no que eles fazem, né? Por isso que um bom trabalho de motivação, de palestra, workshop motivacional, é isso aí. É a gente poder caçar dentro da realidade do colaborador o que tem de bom o trabalho que ele está fazendo, o que tem de útil para ele, como é que ele pode se motivar, né? Por exemplo, graças a esse trabalho eu consigo pagar a escola do meu filho, graças a esse trabalho eu posso pagar minha faculdade para ter um futuro melhor e ir no caminho que eu quero. E então esses são os diferentes tipos de trabalhos e vertentes que a gente pode fazer dentro da motivação. Mas tudo isso sempre é necessário acompanhar com estado de ânimo, quebra de estado de ânimo, sentimentos e tudo mais. Então, muitas vezes a gente se vale de recursos externos para poder motivar a parte interna, né? Que é mais ou menos assim que trabalha. E é isso, queria compartilhar com você esse tipo de conhecimento. É um conhecimento mais técnico, mais profundo, né? Mas faz parte do meu trabalho. E eu queria dividir com você hoje. Por isso que eu comecei postando esse tipo de conteúdo, né? De mantra e tudo mais, porque na verdade existe muito mais por trás disso, né? E espero que você tenha gostado. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode escrever aqui embaixo que a gente conversa, tá bom? Tchau, tchau!